Bem-vindos a mais um programa Planos Seguros com a LM. Agora nós recebemos a advogada Thaís Monteiro. Ela é sócia do Matos Filho e vai conversar com a gente sobre o Marco Legal de Seguros que acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Thaís, conta pra gente, qual que é o maior impacto para os consumidores do Marco Legal que acabou de ser aprovado? Tá bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema tão quente, né? Acho que para todo mundo, a primeira informação que é importante aqui é que esse marco legal, ele já está sendo discutido há 20 anos. Tá? Então a gente fala muito nova lei de seguros, como se fosse algo recente, mas de fato é um projeto que existe na Câmara desde 2004. Então completou aí 2 décadas e essa semana acabou sendo aprovado pela Câmara e agora passa para aprovação final do presidente Lula. Uma vez aprovado pelo presidente, e só para que todo mundo saiba que sobre a aplicação desse marco legal, ele vai ficar um ano num período que a gente chama ali de vacácio legis, né? Que esse período, o que é? Um ano para que todo mundo possa se adaptar e estar pronto para implementar essa nova lei. Então, ela não começa a ser aplicada agora de imediato, teremos aí um ano, então é provável que começo de 26 a gente já tenha aí essa nova lei sendo aplicada para o mercado segurador como um todo, né? O Marco Legal de Seguros, ele não trata só de consumidor, né? Ele trata de todo tipo de segurado. Então, vai desde o seguro automóvel, seguro de vida, quanto um seguro de uma usina nuclear, né? Então, ele é aplicado para o mercado como um todo, ele vai regular todas as relações, né? O consumidor, acho que a primeira ponto aqui que eu queria ressaltar é que ele já tem proteções legais, né? Que esse marco ele só veio a confirmar, né? Então, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que já tem aí 30 anos de vigência, no qual ele sempre trata, e como não poderia ser diferente, né? O consumidor como uma posição mais frágil na relação, porque aqui a gente está falando, né? De uma pessoa que vai contratar um seguro para o carro, um seguro de vida, um seguro para residência, enfim, são. Que a gente chama de consumidor de varejo, né? Exato, que é o dia a dia, né? O Dia a nosso dia a dia. dia. Então, o consumidor ele já tinha essa proteção do Código de Defesa do Consumidor, né? No qual, quando há, por exemplo, uma discussão sobre uma interpretação de uma cláusula, né? De um contrato de seguros, você aplica sempre uma interpretação mais favorável para o consumidor, né? Isso já era positivado, já existia no Código de Defesa do Consumidor. O novo marco legal, ele veio reafirmar isso quando a gente fala de relação de consumo. Então, por exemplo, um consumidor foi lá, comprou um seguro e depois teve um sinistro ali no automóvel dele, né? Ele vai acionar a seguradora e aí começa a ter uma divergência ali de uma interpretação de uma cláusula. Esses contratos, eles são contratos de adesão, né? Ok. Contrato no qual o segurador não negocia, o segurado não negocia. Eu vou comprar o seguro, a seguradora já me dá um clausulado padrão e não tem uma negociação. Produto de prateleira de Prateleira. seguradora. Exatamente por isso é que o marco legal, né, de seguros, seguindo a linha do que já estava previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele vai permitir, se tiver uma discussão sobre esse clausulado, uma interpretação mais favorável para o consumidor. Então, acho que esse é o primeiro grande pilar e a primeira aplicabilidade do novo marco legal para o consumo. O segundo ponto é que agora a seguradora ela é obrigada a ter um questionário de avaliação de risco mais detalhado. Então, ela precisa informar, né? A gente diz ali, é o dever de alertar quais são as informações que ela precisa saber do consumidor para poder avaliar e subscrever aquele risco, né? Então, hoje, quando um consumidor vai comprar, quando o marco legal passar a vigorar, né, e ele for comprar um seguro, ele vai provavelmente se deparar com um questionário mais detalhado, né? Ó, claro que continua tendo o dever do consumidor de dar as informações para a seguradora, mas o marco legal agora ele traz um dever de alerta da seguradora também, de dizer, olha, para segurar o seu carro, eu preciso saber esta informação com um pouco mais de detalhe, né? Então, o questionário vai ser muito mais extenso, digamos Mais assim. extenso, mais detalhado, provavelmente, né? E com mais informações que o consumidor vai ter que prestar para que a seguradora possa, né, optar
assumir aquele risco e subscrever aquele risco. E tem aquela mudança que diz respeito à seguradora não poder mais ter riscos excluídos, ou ela ter que ser clara sobre o que está excluído da apólice? Então, é o dever ali de transparência, né, que vai reger ali. Óbvio que hoje a gente já tem o dever de transparência, mas ele vai estar um pouco mais detalhado no novo marco legal de seguros, né, de que a seguradora tem que ser muito clara no clausulado, no tipo de risco que ela está cobrindo, né, qual que vai ser, qual é risco excluído, qual que não é. Então, é um pouco esse dever de ter né, uma informação um pouco mais clara, e aí seguindo a regra que eu mencionei. Se tiver qualquer dúvida, a interpretação ela vai ser sempre em prol do consumidor, a favor do consumidor. E para os grandes riscos, assim, para os clientes como usinas, petroleiras, enfim, houve uma mudança também significativa em relação ao seguro do seguro, que a gente chama de resseguro. Como é Sim. que é? Podia falar um pouquinho disso também? Sim, sim. Eu acho que, como eu falei no começo, né, a lei ela se aplica para todos, né? E esse é um ponto que, né, sob o meu ponto de vista, é uma crítica ao novo marco legal, porque ela acaba tratando todos os seguros como se fossem a mesma coisa. E a gente Mas é sabe porque não é, que né? não é, exatamente. A gente teve a Lei de Liberdade Econômica, todo o arcabouço normativo da SUSEP, ela tem uma distinção quando você está falando do massificado, do consumidor, que é aquele público que de fato precisa de uma proteção maior, porque a pessoa não sabe, às vezes, né? Às vezes eu falo, é a minha avó indo comprar um seguro ali, Seguro de vida, qualquer entendi. coisa, né? Exatamente. E por outro lado, a gente tem os contratos de grandes riscos, que são contratos paritários entre empresas multinacionais que têm capacidade para entender o que ela está comprando, para negociar o contrato. Esses contratos, ao contrário de consumo, eles não são contratos de prateleira. Sim. Eles são contratos tailor-made, são adaptados, né, para aquele tipo de risco. Então, o marco legal, ao colocar todo mundo, né, no mesmo nível aí, de dar interpretação mais favorável ao segurado de grandes riscos, eu entendo aqui que houve um retrocesso ao que a gente já tem hoje em termos de normativos e lei e jurisprudência, né? E sobre especificamente ao resseguro, que é o seguro, No seguro. né? Nós temos um capítulo hoje destinado ao resseguro, né? O que não existia, o que não existe em muitas jurisdições, né? E ele tenta regulamentar algumas relações, uma relação ali que são entre duas empresas de grandes portes, duas seguradoras, por exemplo, a seguradora e a resseguradora, né? Que não era necessário, como, por exemplo, um prazo de aceite. Quando, né? Para que você precisa ter esse tipo de prazo quando você está falando de empresas que têm capacidade de vão dar agilidade, obviamente, para o negócio, e tem capacidade de entender o risco e falar, não quero assumir, quero. Então, é um capítulo que, a nosso ver, aqui, ele não era necessário e não deveria estar no marco legal, mas ele estará. Bom, então muita coisa ainda pode mudar, Sim, né? No decorrer aí na desse implementação, na implementação. agora do marco legal, exato. Perfeito. Thaís, obrigada pela sua presença aqui, Muito por obrigada. conversar com a gente. Obrigada pelo convite, Kelly, foi um prazer. E logo a gente volta com mais um programa Planos Seguros com a LM.